você falou de, Ricardo, a gente está construindo uma estratégia que vai ser, e eu gostei de você falar aqui de primeira mão para nós, de combinar a lagoa com reator de alta taxa. E isso, imagino, cara, que vai trazer muita competitividade para esse setor. Eu acho também. E, além disso, o grande problema do setor sucroalcooleiro é a sazonalidade. Você vai produzir biogás, biometano por 8 meses e durante 4 meses na entre-safra você não tem o produto. Como é que você vai achar um comprador para isso? Mas a torta de filtro, ela veio para resolver esse problema. A usina consegue biodigerir ela na entre-safra e, com isso, continuar gerando uma quantidade menor, obviamente, mas continuar gerando biogás, biometano. E aí nós desenvolvemos uma tecnologia que a gente também está fazendo uma planta de demonstração. Essa vai demorar um pouquinho mais, a gente pretende iniciar ela em setembro, onde a gente vai biodigerir a torta de filtro. É com essa torta de filtro que a gente vai somar os sólidos que nós retiramos da vinhaça no reator de alta taxa, juntar ali para tratar nesse reator. E a gente quer convidar aí o setor todo para visitar, para ver a eficiência disso, e com isso eu acho que a gente vai ter um pacote perfeito. O reator de alta taxa, que vai reduzir quase pela metade o CAPEX para digerir a vinhaça, nós vamos ter um reator que vai fazer a biodigestão da torta de filtro, e nós temos o dessulfurizador, que aí é o tripé do projeto, onde a gente remove o H2S do biogás. Bem-vindos a mais um Doutor Biogás Podcast. Esse aqui é um programa para você entender o mercado de biogás, aprendendo a fazer negócios comigo e com convidados da minha confiança. E hoje nós vamos falar de geração de biogás e remoção de H2S, com um dos maiores especialistas no assunto, que é o Sérgio Cruz, gerente geral da Pax Latam. Sérgio, que satisfação ter você aqui. Eu fiz o convite lá no IFAT em Munique, onde a gente se encontrou e se conheceu pessoalmente. Você aceitou e está aqui hoje para bater um papo sobre esse assunto tão importante na cadeia de biogás. Ô, Ricardo, obrigado pelo convite, primeiro, e pelo especialista. Eu acho que só dentro da Pax tem umas 50 pessoas que entendem mais disso do que eu, mas, como a gente diz aqui, eu sou só o gerente geral. Então, eu agradeço aí o especialista e o convite. A gente já está nisso há bastante tempo, sempre aprendendo, e estou muito feliz por poder compartilhar aí com você e com a sua audiência a nossa experiência nessa área. Muito legal, cara. Eu queria muito bater esse papo com você, porque o Nivaldo, né, do teu time, já esteve por aqui no nosso podcast, contribuiu muito, né, contou um pouquinho da história da Pax, o que que a Pax faz. Mas, cara, sinceramente, eu queria ter essa visão de negócio, de gestor que você tem, a Pax Latam, aqui dentro do nosso podcast, para entender também e conhecer um pouco mais a Pax. Mas antes da gente falar das soluções, tudo isso, eu gosto de entender um pouco a história das pessoas por detrás dos nomes das empresas e o movimento de biogás, porque eu sei que biogás é apaixonante e sempre tem algum momento ali que o biogás falou assim, cara, isso aqui faz sentido, né, para mim, para o meu propósito pessoal e profissional. Então, Sérgio, quem que é o Sérgio? Qual que é a tua formação e quando que esse mundo de saneamento e energia, biogás, conectou contigo? Legal. Bom, eu sou nascido em São Paulo, mas eu moro em Piracicaba desde os 7 anos de idade, então eu me considero um caipiracicabano. Vivi aqui toda a minha vida, saí só para estudar. Eu fiz engenharia mecânica na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Fiquei lá uns 4 anos e meio. Depois retornei e entrei na área automobilística. Então, totalmente diferente dessa área que eu estou hoje. Por 15 anos eu tive uma empresa própria. Nós fabricávamos máquinas que fabricavam autopeças. Então, vendia para as montadoras, para os fornecedores de autopeças. Tinha a menor ideia do que era tratamento de efluentes, biogás, biometano, nada disso. Caraca. E aí, há 12 anos atrás, depois de 15 anos de empresa, eu resolvi encerrar a empresa. Meu pai era meu sócio, ele já estava com bastante idade, e na época eu falei assim, pô, vamos fazer o seguinte, eu vou buscar um emprego. Eu tinha cansado de ser patrão. E do sobe e desce, né, de uma empresa média no Brasil, com as dificuldades que a gente sabe que tem. Eu falei para o meu pai, vamos fazer o seguinte, vamos fechar a empresa, eu vou procurar um emprego e o senhor vai viver de renda aí do aluguel do prédio nosso. E eu queria ser um entre 500 engenheiros dentro de alguma empresa aí, eu não estava com grandes pretensões. E colocamos um prédio para alugar,
e eis que aparece dois holandeses falando que queriam montar uma empresa no Brasil e queriam alugar o nosso prédio. Aí comecei a conversar com eles e conversa vai, conversa vem, várias reuniões de definição dos termos do aluguel. E um belo dia eles me chamam e falam: olha, você não queria iniciar a empresa para a gente aqui, montar a empresa, a nossa sede no Brasil? Falei, puxa vida. Porque na época a Pax ela era parceira da Dedini. A Dedini aqui em Piracicaba, que é uma empresa muito tradicional, muito forte, Uhum. ela tinha um departamento e ela tinha um contrato de transferência de tecnologia, onde ela fabricava e vendia as tecnologias da Pax na América Latina toda. Então já existia uma Uhum. história. A Pax está no Brasil desde 86, junto com a Dedini. E a gente Caraca. deve muito à Dedini. A Dedini abriu muitas portas. Só que em 2011, a Dedini estava com algumas dificuldades aí, que começaram na crise de 2008, sérias dificuldades financeiras, não estava conseguindo entregar com qualidade mais, os clientes aqui no Brasil pedindo para a Pax se estruturar melhor, então a Pax decidiu montar uma estrutura própria. E foi aí que eu entrei, eu aceitei esse desafio e nós começamos, né, com um prédio vazio, trouxemos muita gente da Dedini, começamos em seis funcionários, contando comigo, eu não entendia nada desse assunto, fui aprendi muito com esses colegas, e em novembro de 2011 a gente começou a empresa e fomos crescendo, hoje somos quase 80, vendemos já mais de 200 projetos para a América Latina toda, e eu aprendi bastante, estou muito feliz nessa área, uma área, como você disse, uma área fantástica. Que história, cara. Uhum. Eu não esperava por ela, viu? Um desses É, acidentes do destino, né? Eles, não, eles alugaram o prédio e me alugaram junto. pois é, cara. E assim, peraí, vamos voltar um pouquinho aqui, cara, porque eu tô realmente curioso, tá? É, alguém que sai do mercado automobilístico, que é um mercado importante no Brasil, né? Uhum. Entendo os desafios de empreender, compreendo as tuas decisões, mas aí aparece uma empresa do setor de saneamento. E o que você enxerga ali, cara? Que oportunidade, assim? Cara, a primeira coisa que eu pedi quando eles me convidaram é eu quero saber qual é o projeto. E eles tinham um plano de negócio já escrito e eu li aquilo e eu me apaixonei. Primeiro, pelas tecnologias da Pax, pela história da Pax. A Pax tem uma história muito rica. Assim, a Pax foi a primeira empresa no mundo que construiu comercialmente um reator USB. Então, a Pax Uhum, também nasceu de uma história curiosa, né? A Pax, até 1980, ela fabricava silos para grãos, né? uhum, Para fazendas da Holanda. A Pax fica numa área agrícola no norte da Holanda. Fabricava silos, também não tinha nada a ver com esse ramo. Em uhum, 1980, o fundador da Pax, Jos Pax, estava assistindo um programa na televisão, tipo um Globo Rural da Holanda, e uhum, ele viu uma entrevista do professor Lettinger uhum. falando sobre tratamento anaeróbio, sobre uma bactéria que, na ausência de oxigênio, ela converte carga orgânica, ou seja, sujeira, Sim. em biogás. E ele se apaixonou por aquilo. E no dia seguinte, ele ligou para o professor Lettinger, que também era holandês, e falou: pô, eu quero me envolver com isso. E foi assim que a Pax entrou nesse ramo. Então também é uma história assim, né, bem curiosa. E aí, a partir de então, a Pax construiu o primeiro reator WASB, e daí foi, né? E logo em seguida, alguns anos depois, construiu já o reator IC, que é um reator de alta taxa, que já é um avanço fantástico em relação ao WASB. Então a Pax é pioneira. Isso me cativou bastante. O setor, por ser o setor ambiental, não só pelo potencial do setor, mas pela função que ele cumpre, eu achei que também era um caminho muito bacana. E eu gosto de desafios. E eu já tinha montado uma empresa. Eu tinha montado a minha empresa 15 anos antes. Então, aquele processo é um processo muito gostoso. Assim, foi assim maravilhoso. O processo todo de começar do zero, toda a parte de pessoal, a parte de marketing, a parte de tecnologia, comprar maquinário, reconquistar alguns clientes, sabe, montar um plano de negócio, estratégia. Eu adorei fazer isso. Então, foi por esse motivo. Começar algo do zero é algo que é muito gratificante. Eu te entendo, cara.
essa sensação de desafio, de fazer algo novo no mercado é algo que motiva qualquer empreendedor no final da história, né, Com cara? certeza. Uhum. Se a gente não tiver inovação dentro da nossa empresa, não tiver desafios dentro da nossa empresa, ela acaba por morrer, né? Com Você certeza. perde o brilho no olho. Então, assim, você estava lá na tua empresa, falou assim, chega, quero ser um engenheiro. Aí, Uhum. de repente, vem uma proposta, né? E você, por mais de ser engenheiro, hoje você imagino que você não exerce uma tomada de decisão de engenharia, um projeto de engenharia. Deve ter feito, mas é muito mais negócio, certo? Sim, Fala um sim. pouco desse skill, cara, que assim, eu imagino que hoje você ainda sente falta de profissionais nesse skill no mercado. Cara, eu acho que tem alguns profissionais, e ontem mesmo saiu, né, os novos números do desemprego no Brasil, e a gente Uhum, está num dos menores índices dos últimos 20 anos aí. É, falta gente, né? Porque falta educação, porque falta tudo. Mas para algumas funções, mais especificamente, fica muito complicado. Por exemplo, um bom engenheiro de processos hoje é um profissional que está em falta, né? Vendas também. Ninguém quer trabalhar com vendas, por incrível que pareça. O pessoal mais jovem não quer trabalhar com vendas. E vendas técnicas mais ainda. Nós temos vendedores técnicos aqui, o Nivaldo, por exemplo, que é nosso gerente comercial. Então, ele tem uma bagagem impressionante. A gente tem um Paulo Delamo com a gente aqui, que é uma lenda do setor, mas que está com 70 e tantos anos e o cara é fantástico. E vai estar com a gente até o dia que ele morrer. Então, porque você não acha gente que queira adquirir um conhecimento técnico, fazer a venda técnica. O vendedor técnico, ele é aquele cara das antigas, né? Então, é um setor muito difícil de achar gente. A parte de processos também é muito complicado, né? E essa junção do comercial com o técnico é fundamental. A gente brinca aqui que a gente relaxa, dá uma respirada funda entre Natal e Ano Novo e já parte para o ano seguinte, sabe? Então, é um setor onde você não para, você não se pode dar o luxo de relaxar. Você tem que estar sempre buscando oportunidades, sempre entendendo aonde o mercado está indo e mexendo as suas peças em função disso. É isso que a gente procura fazer. Desde que a gente começou a Pax, a gente introduziu muitas outras tecnologias que a Dedini não tinha, a gente abriu muitos outros mercados, setores, e a gente cresceu regionalmente para países onde a gente não atuava. Então, essa diversificação foi muito importante. A Dedini focava muito em cervejarias. uhum. 80% das vendas das tecnologias Pax eram cervejarias. Hoje, se a gente for depender de cervejaria, a gente está morto. Hoje o etanol está sendo o maior setor para a gente, mas a gente já está enxergando qual que é o próximo para não depender só dele. Então você vai diversificando tanto em tecnologia, como em mercados, como em regiões, você consegue manter um equilíbrio e ter uma estabilidade aí ano após ano. É isso que a gente buscou fazer. Eu concordo com você, principalmente dessa parte da venda técnica. Eu me recordo um pequeno período que eu morei em São Paulo, e aí eu encontrei um cara que fez uma palestra sobre vendas complexas. Aqui no final da história de complexo não tem nada. A venda complexa é uma venda técnica, né? São decisões elas estratégicas de tomar. É diferente de você comprar uma lapiseira, alguma coisa mais simples assim, né? Que você vai no mercado e compra por impulso. Muitas vezes a venda técnica ela é estratégica. E esse cara falou para mim, e eu era esse engenheiro, Sérgio, preciso confessar com você, cara, que não queria vender. E aí ele falou assim: você precisa entender uma coisa, Ricardo. Todo engenheiro é um vendedor ou precisa ser um vendedor, cara. Com Porque você precisa certeza. ter a visão de mercado. Por mais que você vá fazer processo ou engenharia, você está resolvendo a dor de alguém. Exatamente. Depois que ele falou aquilo ali, aí eu peguei, estudei bastante sobre esse assunto. A minha vida profissional mudou, cara. Então, concordo plenamente com você. Mas voltando à tua história, qual que foi o primeiro projeto de biogás, propriamente dito, que você desenvolveu, que vocês tiraram do papel aí com a Pax? Cara, Você lembra? olha, assim, projeto focado em gerar biogás como o produto final, isso Uhum, aconteceu muito recentemente. A gente vê esse boom aí das usinas, né, de açúcar e álcool trabalhando com isso.
Nós temos, assim, uma vantagem, a Pax, porque nós temos tecnologias tanto para gerar biogás como para dessulfurizar o biogás. Então, a gente consegue entregar um pacote completo. Até muito pouco tempo atrás, o foco não era gerar biogás. O biogás era um subproduto gerado pelo processo em si, né? O processo anaeróbio, como o nome diz, né? Sem oxigênio, ele transforma a carga orgânica, ele converte DQO em biogás. Mas o objetivo nosso é remover o DQO. Então, a DQO. Então, nós sempre vendemos aí para cervejarias, plantas de papel, plantas de alimentos, alguma coisa em esgoto doméstico também. A gente sempre vendeu com o foco de tratar o efluente. E o pessoal queimava o biogás no flare. O que era uma judiação. Mas, a maioria dos casos, o projeto não parava muito em pé. Na Europa, não. Na Europa faz muito tempo que existem projetos de biogás. Sim, muito recentemente é que a gente vê esse boom. E a geração de biogás ela é proporcional a duas coisas: ao volume do efluente ou do substrato e a carga orgânica contida nele. E essa combinação ela ocorre de uma forma muito, muito positiva na vinhaça. Então, foi por isso que o setor sucroalcooleiro foi o primeiro a realmente investir nisso no Brasil. Isso começou há 3, 4 anos, com a Raízen, a Cocal, a GEL está entrando muito forte com parcerias, e hoje temos vários projetos. Porque o porte, né, você precisa de um tamanho mínimo. Então, o primeiro grande projeto que a gente participou foi o projeto da Raízen, que foi o projeto pioneiro na usina Bonfim, que está gerando quase 10 mil normal metro cúbico hora de biogás. Esse projeto ele foi feito para converter, para utilizar o biogás para energia elétrica, mas os novos projetos depois já vêm com remoção do CO2 para conversão a biometano. Tem gente falando em frota, já tem várias usinas que já venderam a produção, convertendo biometano, injetando no grid e o comprador retirando em outra região. Então, tem vários tipos de uso, né? Mas o primeiro grande projeto foi esse da Raízen. A gente já está fazendo vários outros com eles, fizemos alguns com a Cocal, estamos fazendo com a São Martinho, estamos fazendo... Eu acho que no momento a gente deve ter 6 ou 7 projetos de biogás. Que legal. Esse primeiro projeto foi especificamente, se não me falha a memória, para tratar o biogás, né? Isso, Nós temos as tecnologias que geram biogás e as tecnologias que tratam biogás. Gerar o biogás, você pode gerar num reator, né, a gente chama de reator, um reator anaeróbio, que existem vários modelos também. Existem as lagoas anaeróbias, né, aquelas lagoas cobertas, e existem os reatores verticais. E existem reatores de baixa taxa e alta taxa. Qual que é a diferença desses reatores no final da história? Explica para a nossa audiência, porque eu acho que tem gente que acha que é tudo a mesma coisa. O biodigestor, reator anaeróbio. Acho que você é a melhor pessoa aqui para explicar isso para nós de uma forma prática e simples. Legal, nossa, excelente pergunta. Basicamente, eu vou falar assim, muito a grosso modo, de uma forma bem simplificada. Você tem reatores de baixa taxa e alta taxa. E o que é a baixa taxa e alta taxa? É a quantidade de DQO, de carga orgânica, de sólidos voláteis, que você consegue colocar por metro cúbico de reator por dia. Então, o que significa isso? Para cada metro cúbico de reator, você pode colocar tanto de carga para as bactérias se alimentarem. Se você colocar demais, você está sobrecarregando elas. Se você colocar de menos, você está subutilizando a tecnologia. Então, um reator de alta taxa, os reatores de alta taxa da Pax, eles utilizam taxas de aplicação de até 20, 25 quilos de DQO por metro cúbico dia de reator. Significa que, por dia, cada metro cúbico do reator, você trata 15, 20, 25 quilos de DQO. Um reator de baixa taxa, esse número é 3, 2, no máximo 5. Então, você vê a diferença. Significa que um reator de alta taxa, você consegue tratar muito mais no mesmo volume. Ou então, você pode tratar a mesma carga orgânica num reator muito menor que um reator de baixa taxa. Fazendo um comparativo com lagoa anaeróbia, né, as lagoas cobertas. A gente precisa de um volume aproximadamente
5 vezes menor do que o volume utilizado por uma lagoa anaeróbia para fazer a mesma coisa. Mas aí tem, obviamente, a pegadinha. Uhum. Quem escolhe se vai ser alta taxa ou baixa taxa não é você, é o processo. Porque tem efluentes que não adianta você tentar tratar num reator de alta taxa que não vai funcionar. O grande diferencial, falando muito a grosso modo, é a quantidade de sólidos Uhum. no substrato ou no efluente. Se você tem uma quantidade de sólidos muito alta, o reator de alta taxa não funciona, porque as novas bactérias que vão se formar, ao invés de formar os grânulos, elas vão se aderir aos sólidos e serem lavadas para fora do reator. Já o Ah, reator de baixa taxa, que usa um lodo floculento, isso não acontece. Então, assim, via de regra, efluentes com muitos sólidos, você usa um reator de baixa taxa, efluentes com poucos sólidos, você usa um reator de alta taxa. Exemplos: cervejarias, papel, alimentos, tudo alta taxa. Por exemplo, você vai tratar esterco bovino, você vai tratar torta de filtro, baixa taxa. uhum. Mas a gente está fazendo um negócio muito interessante agora, que eu acho que é meio que em primeira mão para você. Nós estamos fazendo testes onde nós estamos removendo os sólidos e tratando da vinhaça e Uhum. tratando a vinhaça num reator de alta taxa. E esses Uhum. sólidos que a gente remove, a gente trata num reator de baixa taxa menor. Com isso, a gente consegue o melhor dos dois mundos. A gente está com uma planta de demonstração entrando em operação, acredito que daqui 2 semanas, onde a gente está usando uma vinhaça extremamente carregada, com a vinhaça que o pessoal está tratando aí em lagoas anaeróbias. E a gente está removendo sólidos, tratando a vinhaça num reator de alta taxa, e os sólidos vão ser misturados com a torta de filtro que nós vamos tratar num reator de baixa taxa. Aí, a gente, assim, a redução no CAPEX, no investimento, é da ordem de quase 50%. É uma redução violenta. Por isso que, até o momento, a gente não conseguiu emplacar ainda nenhum grande projeto de biodigestão de vinhaça, por exemplo. Porque a gente estava sempre insistindo nos reatores de baixa taxa da Pax, que são, obviamente, mais caros que as lagoas, porque Uhum. são reatores verticais, com tecnologia embarcada. Então, mas aí a gente mudou a estratégia. A gente falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar os sólidos, não vamos querer brigar o nosso reator de baixa taxa com lagoa anaeróbia, porque ele tem um volume muito semelhante. Vamos pegar um reator de alta taxa, que o volume é 4, 5 vezes menor, e aí a gente é competitivo financeiramente. E Uhum. esses resultados desses testes vão começar a sair e a gente vai começar a divulgar para o mercado. Aí sim eu acho que nós vamos ajudar a indústria a viabilizar mais esses projetos, porque realmente o projeto para em pé financeiramente, ele está ali no limite. Dependendo, é claro, do que você vai fazer com o biogás. Então, o mercado está pedindo redução de CAPEX. E essa é a Uhum. nossa forma de contribuir. A gente vai conseguir reduzir muito o CAPEX para a geração de biogás se esses testes derem certo. Caraca, bicho. Muita coisa aqui. É. Bom, deixa eu criar o raciocínio aqui. Vamos ver se tá tudo alinhado na minha cabeça, porque minha cabeça é meio maluca aqui, tá certo? Então a Uhum. gente tem os reatores de alta taxa, os reatores de baixa taxa e as lagoas anaeróbias, que são os biodigestores BLC, Lagoa Coberta, e até os CSTR, que são as lagoas anaeróbias aí, que são de baixa taxa. Os Isso, de alta taxa, a gente está falando de resíduos com limite de sólidos, né? isso. Principalmente a indústria de alimentos, né? Que vai ter pouca carga de sólidos. Essa pouca carga de sólidos é o quê? Menos de 1%, 2%? A gente trabalha no máximo aí com 300 miligramas por É litro, menos de 500 miligramas 1%, por litro, sim. é menos. Uhum. 0,5% aí é o limite para você entrar no reator de alta taxa de Sim, sólidos. sim. Tá? E tem, É, tem indústrias alimentícias que tem mais que isso, mas eles removem em flotadores, DAF, eles removem antes de entrar no reator de alta taxa, tá? uhum. Mas que vale muito mais a pena do que colocar um reator de baixa taxa. Sim, sim, sim. Eu imagino, porque daí eu ia entrar no próximo ponto. E vamos lá, pensando no raciocínio de biodigestão, de biodigestores, entrar com um efluente de
0,5% de sólidos, ainda que seja numa lagoa coberta, você está desperdiçando eficiência, a área útil daquela lagoa, Com certeza. não parece fazer sentido. Aí quando você fala de reator de baixa taxa da Pax, imagino que sejam para indústrias que têm área limitada, onde você não vai conseguir colocar uma lagoa anaeróbia, tudo isso, e esse industrial precisa tratar esse resíduo, que é o principal dor dele. E com isso, Exatamente. tudo Isso, certo. isso é importantíssimo. E tem uma outra questão, que aonde que eu acho que a lagoa é um problema? A lagoa ela é extremamente horizontal, Uhum. né? Um reator, A área dela é gigantesca. tem uma área muito grande e uma altura muito baixa. Uhum. Nós acreditamos que verticalizando, ou seja, um tanque com um diâmetro menor e uma altura maior, você consegue um controle muito maior do processo. Você imagina uma lagoa que tem 150 metros por 300 metros, Uhum. você tem o efluente entrando aqui, o que acontece nessa metragem quadrada toda? Que controle você tem para evitar zonas mortas? Que poder de mistura você tem numa área tão grande? Uhum. Então, esse é um dos problemas. A maioria das lagoas que a gente vê, elas têm problemas de mistura, elas têm problema de distribuição e elas têm problema de acúmulo de sólidos. Porque Uhum. esses sólidos todos aí que a gente está falando, que a baixa taxa aceita, ok, aceita, mas como é que você tira eles dali? Então, a gente vê processos de lagoas que depois de 7, 8 anos de trabalho, elas vão assoreando. Esses Uhum. sólidos começam a se acumular dentro da lagoa e competir por espaço com as bactérias. Já o reator vertical, primeiro, quando você verticaliza, você distribui verticalmente toda essa carga, essas bactérias, e o nosso processo, o nosso reator de baixa taxa, que substitui a lagoa, ele tem um sistema de remoção de sólidos. Então, você vai removendo os sólidos, você vai recirculando para você digerir tudo que pode ser digerido, e aquilo que não é, aquilo que é inerte, que não é orgânico, a gente consegue remover do sistema através de um hidrociclone. Então, essa é a grande vantagem. E outra, no reator, o tipo de mistura e a verticalização garante uma mistura muito mais homogênea do que numa lagoa onde você tem isso aí né, se espalhando numa área muito grande. Essas são as vantagens que eu acho dos reatores verticais. Você está certo. Quando a gente pensa na lagoa, você vai ter uma área superficial horizontal muito maior, que é uma área perfeita para decantação, provocação de caminhos preferenciais, tudo isso. E uma solução verticalizada, não, né? E o verticalizado tem um outro ponto positivo, que é a própria mecânica, a física dos fluidos faz com que esse resíduo mais denso, ou seja, com maior carga de sólidos, tende a baixar, né? E quando você está no topo lá do reator, você tem o efluente mais digerido, pronto para ser. Exatamente. Então faz muito sentido isso, cara. Exatamente. É um desafio tecnológico, e aí entra os reatores de alta taxa de vocês, né? Isso. Aí você Eu- imagina um reator nosso de baixa taxa, que tem 20 metros de diâmetro, esses sólidos que você muito bem pontuou, que vão se acumular no fundo, nós temos uma espécie de um raspador que raspa esses sólidos e uma bomba que retira eles do reator. Uhum. Agora, como é que você vai fazer isso numa lagoa que tem 100 por 300? Não, fica, Impossível. Né? fica muito difícil. É limitado, na verdade. Não é que é muito difícil, é muito limitado isso aí. Então não tá certo. O que eu gostei muito do que você trouxe e aí entra o lado Sérgio empreendedor, né? Que é, cara, eu não tenho uma solução que resolve o problema do mundo, né? Muito pelo contrário, você está olhando para o mercado e falou assim, o que eu posso fazer para tornar o processo de produção de biogás e tratamento uma coisa só e mais competitivo? E, cara, o que você falou de Ricardo, a gente tá construindo uma estratégia que vai ser, e eu gostei de você falar aqui de primeira mão para nós, né, de combinar a lagoa com um reator de alta taxa, né? Então, peraí, deixa eu tirar o líquido aqui, que é o que vai tomar a área da lagoa, né? E deixa eu mandar o sólido para uma lagoa ou para um CSTR, dependendo da carga de sólidos aí da, da- do resíduo que a gente vai destinar para a lagoa, para o biodigestor tipo lagoa, é, Uhum. e isso, imagino, cara, que vai trazer muita competitividade para esse setor. Eu Muito. acho também. E além disso, nós também nunca
oferecemos tecnologias para digerir a torta de filtro, que é um outro substrato importante para o setor, porque Sim. o grande problema do setor sucroalcooleiro é a sazonalidade, né? Você vai produzir biogás, biometano por 8 meses e durante 4 meses na entre-safra você não tem o produto. Como é que você vai achar um comprador para isso? Falar assim, comprador, compre por 8 meses e nos outros 4 você vai lá na distribuidora e compra deles. O comprador fala, não, aí eu não consigo. Como é que a distribuidora vai aceitar isso? Então, a sazonalidade é um problemaço. Sim. E, a não ser que você tenha E2G, que é uma outra história. Mas a torta de filtro, ela veio para resolver esse problema. A usina, conseguindo estocar a torta de filtro, consegue biodigerir ela na entre-safra e, com isso, continuar gerando uma quantidade menor, obviamente, mas continuar gerando biogás, biometano. E aí nós desenvolvemos uma tecnologia que a gente também está fazendo uma planta de demonstração. Essa vai demorar um pouquinho mais, a gente pretende iniciar ela em setembro, onde a gente vai biodigerir a torta de filtro. E é com essa torta de filtro que a gente vai somar os sólidos que nós retiramos da vinhaça, no reator de alta taxa, juntar ali para tratar nesse reator. E é um reator que a gente acredita que, comparado com as tecnologias atuais, ele também vai ter uma eficiência maior e um custo mais baixo. Então, nós vamos ter os dois reatores lado a lado no mesmo site. É uma planta de demonstração mesmo, tá? Cada um desses reatores tem 3 metros de diâmetro por 12 de altura. Então, é um reatorzinho mesmo, não é laboratório, não. E a gente quer convidar aí o setor todo para visitar, para ver a eficiência disso. E com isso, eu acho que a gente vai ter um pacote perfeito. A gente vai ter o reator de alta taxa, que vai reduzir quase pela metade o CAPEX para digerir a vinhaça. Nós vamos ter um reator que vai fazer a biodigestão da torta de filtro, e esse reator também vai remover os sólidos inertes, né? E nós temos o dessulfurizador, que aí é o tripé do projeto, onde a gente também, biologicamente, através de uma bactéria, a gente remove o H2S do biogás, né? Para níveis aí abaixo de 20 ppm. E com isso eu acho que a gente vai estar servindo bem o setor. Eu quero entrar num ponto aqui, Sérgio, que é uma curiosidade, talvez até seja uma ignorância minha, mas estou aproveitar que você é um especialista nesse assunto. Esse arranjo que você está me trazendo aqui agora é um arranjo onde a gente vai conseguir, de fato, digerir toda a carga orgânica do processo, convertendo ela em biogás, né? E a impressão que eu tinha dos reatores WASB, os reatores de alta carga, não os da Pax, tá? Mas sim, de uma forma geral, do mercado de saneamento, é que eles têm como uma consequência a geração de lodo, né? Não é uma consequência. Consequência, sim, você tem o objetivo lá de tratar o efluente, você tem essa meta e você consegue estabelecer essa meta. Mas quando a gente tem um lodo, a gente não está deixando de produzir o biogás com essa carga orgânica que não foi digerida aqui? E é isso que você está propondo dentro desse novo arranjo? Não, a gente tem duas questões. O lodo anaeróbio, e essa é uma outra vantagem, tá? O reator de alta taxa, ele trabalha com um lodo granular, que é um lodo que tem valor. Existe um comércio desse lodo no mercado. Por quê? Para você partir um reator de alta taxa, você precisa colocar lodo nele. E tem reatores de alta taxa aí que você precisa de 1.000 metros cúbicos de lodo, por exemplo. Então, existe todo um comércio em volta disso. Nós mesmos compramos e vendemos lodo todo dia. E os nossos reatores que a gente parte, a gente deve consumir uns 10.000 metros cúbicos de lodo por mês, por ano. Então, esse lodo que vai ser gerado, que é pouco, tá? O lodo anaeróbio ele é muito menor a quantidade gerada que o aeróbio, ele tem um valor comercial. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é o que fazer com o digestato, né? Depois que você digere isso. E aí, o nosso plano nessa planta de demonstração após a vinhaça ser biodigerida e a torta ser biodigerida, você junta os dois e devolve para a agrícola para eles usarem para fertirrigar. Porque o processo não remove o KPN, não remove nutrientes, ele remove só a carga orgânica. Então, do ponto de vista os nutritivos, nutricionais, você pode continuar usando para fertirrigação. Então, com isso você não tem nenhum subproduto
gerado. Já a dessulfurização, que é uma coisa muito bacana, isso é assim, uma das crenças da Pax é revitalização de recursos. O que a gente quer não é só limpar o efluente, é você gerar recursos a partir disso. O biogás é um recurso óbvio. Agora, na dessulfurização, o nosso processo, ele pega esse H2S na forma de gás, ele transfere para a forma líquida, sob a forma de sulfeto, e depois essa bactéria ela vai transformar esse sulfeto em enxofre elementar. Ou seja, o subproduto que você gera, você sai com gás limpo e você levou esse H2S da forma gás para uma forma sólida de enxofre com 90% de pureza. E, então, esse enxofre, a usina consome enxofre. Esse enxofre pode ser usado pela própria usina, pode ser vendido, pode ser transformado em ácido sulfúrico. Então, você fecha o ciclo, né? Você fecha um ciclo que você não gera nenhum subproduto. Existem processos de dessulfurização que geram um efluente que você precisa tratar, ou gera outros subprodutos que você precisa descartar. O nosso não, você gera um enxofre limpo que você pode vender, utilizar como um fungicida, como um fertilizante, como ácido sulfúrico, e é algo que tem valor monetário. Então, essa é a nossa pegada, é usar a biotecnologia e fechar esse ciclo aí entre alimento, energia, lixo, alimento, energia, lixo. Aproveitar essa economia circular de forma que você recupere e não remova. A vantagem dessa estratégia biológica de vocês, eu vejo muito forte, é o fato de não ter injeção de ar, oxigênio dentro do processo, né? E aí, se a gente está olhando para uma planta de biometano, que é a tendência do mercado, aí, principalmente para esses grandes projetos, você não ter o nitrogênio, você está atendendo aí as normas da ANP. Então, faz muito Exatamente, sentido, você trouxe um ponto fundamental. Você tem algum case desse processo de remoção de H2S que você pode compartilhar? Tamanho, volume, sei lá, alguns big numbers aí para a gente ter uma ideia? Algum case que já comercializa enxofre, enfim? A gente tem um case bem interessante que é na Bacardi, em Porto Rico, o Rum Bacardi, né? A planta deles fica em Porto Rico e nós fornecemos para eles, a partir do Brasil, junto com a unidade nossa nos Estados Unidos, uma planta completa, um dessulfurizador. Eles tinham um processo antigo com soda que gerava, assim, imagina você utilizar soda cáustica para remover H2S, o efluente que você gera, o problema que isso gera e o custo, né? A quantidade, quilos de soda por quilos de enxofre é 10 vezes maior do que o que a gente utiliza. Uma coisa bem interessante do nosso processo de dessulfurização é que ele é um circuito fechado. Esse líquido que lava o H2S do biogás é um scrubber, né? Um scrubber. O scrubber é um processo... Um lavador de gás. Um lavador de gás. O lavador de gás é lavador de gás. Você lava o gás com algo alcalino, o gás sai limpo e esse líquido sai sujo. A nossa grande contribuição é que a gente pega esse líquido sujo, coloca num reator onde tem essas bactérias que vão, então, tirar essa sujeira desse líquido, né? Vão regenerar essa alcalinidade, removendo esse sulfeto, transformando em enxofre, como eu disse, e esse líquido limpo volta para o lavador de gás para continuar o processo. Então, é claro, tem um pouquinho de make-up, né? Nada é perfeito, mas você tem que ir fazendo um make-upzinho de 5% no máximo. Então, 95% desse líquido fica em circuito fechado. Já se você fizesse uma lavada com soda, você ia utilizar 100% sem possibilidade de regenerar. Então, a gente reduz a quantidade de soda necessária para o processo em 90%. Essa é a grande vantagem do processo, além da questão ambiental, né? Você não gera esse passivo todo. E a Bacardi nos contratou exatamente por esse motivo. É uma empresa com assim, uma visão ambiental fantástica. Eles viam esse passivo que eles estavam gerando, a dificuldade de operação, e a gente implantou lá, e hoje eles geram 2 toneladas por dia de enxofre. Caraca. Né?
E eles já vendem esse enxofre para empresas nos Estados Unidos, produtoras de fertilizantes. Então, você pega algo que era um poluente, um H2S no gás, e transforma no fertilizante que vai fazer fechar esse ciclo aí e vai ajudar a natureza a produzir mais. Então, acho que é uma história muito bacana. E hoje eles geram cerca de, se eu não me engano, nós estamos falando aí de 7 mil normal metro cúbico hora de biogás. Então, é uma quantidade violenta. E, óbvio, eles alimentam as caldeiras da planta através com esse biogás. É um projeto grande, cara. Não, a gente Sim, tá falando de 7 mil metros cúbicos por hora. é um projeto bem, bem interessante. Lá vocês só estão entrando com o Geopack ou vocês estão entrando com a solução também de tratamento, com o reator de alta Não, carga? eles já tinham reatores, os reatores funcionavam bem, então nós entramos Uhum. só com o Tiopac para dessulfurizar. Imagino que a concentração de H2S, num caso desse aí, É fosse ser alta. alta, é alta. Porque, na verdade, né, o processo é muito semelhante ao processo de fabricação de etanol, né? Uhum. Não deixa de ser uma destilaria. Então, Uhum. é um biogás com, se eu não me engano, lá nós estamos falando de 12 mil ppm, né? A vinhaça, dependendo da vinhaça aí, é mais que isso. A maioria das vinhaças aí chega a 20 mil Fácil. ppm. Fácil. Mas lá é 12 mil ppm de H2S e a gente está chegando, na saída do Tiopac, está chegando abaixo de 8, 5 ppm. Então, é muito eficiente. A gente garante abaixo de 80, mas 90% dos casos a gente entrega abaixo de 20. Para geração de energia elétrica e térmica, está mais que Está suficiente. perfeito. Para biometano, dependendo da aplicação, se for membrana, por exemplo, a própria membrana já faz esse polimento aí. Exatamente. Já retira o resto. Tá, esse equipamento aí, a gente você trouxe um case muito grande, né? 7 mil metros cúbicos por hora. A gente está falando de escala de usinas de etanol no Brasil também. São Uhum. projetos industriais. A partir de que escala começa a fazer sentido esse sistema de desfurização de vocês no Brasil? A partir de que escala vocês têm? Que escala que você já viu alguma viabilidade aí, Sérgio? Então, uma questão a partir de que tamanho a gente oferece. A outra questão é viabilidade econômica de se Isso. produzir biogás. Nós temos, para todas as nossas tecnologias, nós temos tamanhos padrão. Por exemplo, nosso reator anaeróbio IC, que é o mais conhecido aí na indústria. Nós temos 15 modelos que, dependendo da carga orgânica, você escolhe um. Então, é um reator com projeto de prateleira. Mesma coisa com o Tiopac. Nós temos uma combinação de scrubber e reator, que várias combinações que você pode montar, que o menor que a gente trabalha, nós estamos falando aí em 100 quilos 100 quilos de enxofre por hora, 50 quilos de enxofre por hora. Então, vazões bem baixas, tá? Bem baixas. Então, você tem aí uma cervejaria pequena, uma fábrica de alimentos que precisa remover, que quer utilizar isso, quer gerar biometano, nós também atendemos. Estamos falando aí de vazões de 100 metros cúbicos hora de biogás e vai até 10 mil. Então, a gente tem um range muito grande, tanto em vazão quanto em concentração de H2S. Agora, outra questão é a partir de que número isso é viável, né? Uhum. E é um número muito discutível, mas eu arriscaria dizer, para ser viável financeiramente um projeto, você tem que estar gerando, no mínimo, aí uns 2 mil normal metro cúbico hora de biogás. Um projeto abaixo disso, dificilmente ele para em pé. Ele pode, obviamente, por questões ambientais ou questões de a empresa quer ser uma empresa verde, parar em pé, sim. Se você utiliza isso para uma frota, talvez sim. Mas, na maioria dos casos, eu acho que esse é o número aí. 2 mil normal metro cúbico para cima, o projeto se torna interessante. Abaixo disso, já fica um pouco complicado. Mas Uhum. isso é uma visão minha, tá? Posso estar Não, vai completamente... depender do modelo de negócio, da indústria, do produtor que está desenhando, mas quando você fala de 100 metros cúbicos hora de biogás, me surpreendeu, porque a gente está falando de projetos de pequena escala, Sim, né? Então você também. consegue atender, me, me parece que a solução é modular, né? É Então bem modular. você vai ter módulos aí que vão até 10 mil metros cúbicos, e se tiver necessidade de mais de 10 mil metros cúbicos hora, você vai botar mais módulos aí. Perfeito, perfeito. Legal. É assim que funciona para todas as nossas tecnologias. Uhum, Elas são bem modulares. uhum. O que que tem de
que é uma ideia? Vamos pegar esse de 2.000 metros cúbicos que você acha que o teu feeling hoje é o produto assim que talvez tenha mais replicabilidade no mercado, pensando em Uhum. viabilidade. O que você pode trazer para a gente de números? Sim, cara, custo, investimento, manutenção, não sei o que você pode compartilhar, né? Olha, assim, isso depende muito, varia muito, mas a gente tem visto aí projetos nessa casa aí de 2.000 normal metro cúbico hora, são projetos cujo investimento total, sei lá, devem ficar na ordem de 40, 50 milhões de reais, Uhum, né? Hoje a gente somando o OPEX e o CAPEX diluído aí em 10 anos, um custo de produção do biogás, do biometano, ele fica na faixa de R$ 1. É mais uhum, ou menos esse o feeling da coisa. E a gente sabe aí que vende-se a 3, né, nessa ordem. Aí tem uhum. toda a questão tributária, que eu não quero nem entrar nisso. Sim. Então, vale a pena. Agora, uma questão muito importante também é qual é o seu substrato. Se você for pegar o CAPEX por metro cúbico gerado no ano, a partir da vinhaça, É ele é um. menos da metade do que se for a partir da torta de filtro, por exemplo. Então, Uhum, essa é uma questão importante. Né? Se você investe, vamos falar um número aleatório, se você investe 100 para gerar X metro cúbico de biometano a partir da vinhaça, com esse mesmo 100, você vai gerar uhum, 30% desse X. Entendeu? uhum. Então, dependendo do substrato, você tem um CAPEX muito mais alto. Né? Eu volto ao tema. A torta de filtro ela é interessante por questão da sazonalidade. O Sim. retorno do investimento é muito mais baixo do que na vinhaça, né? Porque o CAPEX por metro cúbico gerado é muito mais alto. Então, essa conta que eu falei aí, ela varia muito de substrato para substrato. Né? Eu entendo perfeitamente e quero deixar isso claro para nossa audiência, né? Um dos parâmetros que o Sérgio trouxe para nós aqui, lá no começo, na hora que eu perguntei desse cara, ele falou assim, Ricardo, é quilo de enxofre por hora. Então, Uhum. é, o Sérgio trouxe para nós aqui uma referência, um baseline, né? Então, você precisa trazer o projeto para ele aqui para entender o quanto tem de enxofre, vazão, tudo isso para, de fato, chegar num número próximo para você aí. Sérgio, cara, incrível, cara. Incrível isso. Pode ter certeza que isso que você trouxe para nós aqui é um marco importante no mercado, principalmente se tratando de projeto de biometano, né? Um dos Uhum. gargalos de qualquer projeto de biogás é o H2S, porque ele vai corroer toda a superfície metálica e muitos dos processos de remoção de CO2, se não a maioria deles, não vai tolerar esse H2S, Com né, cara? certeza, com certeza. Assim, ele é obrigatório. A gente vê aí o pessoal tentando operar caldeira sem remoção do H2S, em questão de semanas, a corrosão toma conta de tudo. Então, ele é um mal necessário. Né? Ele é um mal necessário, assim, do ponto de vista de segurança, né? E o que você me trouxe aqui de baixar isso para 30 ppm, 8 ppm, como você trouxe, é um número surpreendente. É um número surpreendente do ponto de vista. Assim, motogerador, só para a gente ter referência, né? Os motogeradores admitem, os fornecedores, a grande maioria deles, admite até 200 ppm. Sim. Então, você está trabalhando numa margem de segurança aí bem, bem interessante mesmo. O que você está olhando dentro desse mercado sucro? Você trouxe aqui um pouco de, Ricardo, a gente está desenvolvendo uma solução, está desenvolvendo uma solução. O que você está enxergando nesse mercado sucro, né? Por que você acha que ele não destravou ainda? E o que é essa solução que vocês estão desenvolvendo? Cara, eu acho assim, o mercado geral, né, não só o sucroalcooleiro, mas existem outros mercados com muito potencial para gerar biometano, né? Uhum, O mercado, a geração de biometano a partir do esterco bovino, principalmente, é um negócio fantástico. A gente acompanha muito nossos colegas da Pax dos Estados Unidos. 90% dos projetos lá são de geração a partir de esterco bovino. Então, uhum, esse é um grande mercado que ainda não desenvolveu no Brasil. Um outro grande mercado
é a biodigestão de lodos ativados, né? A gente vê aí grandes, enormes ETS, né, estações de tratamento de esgoto municipais que geram caminhões por hora de lodo aeróbio que não é biodigerido. Então você tem um Então, custo de frete, você tem um custo de disposição e você não gera energia. Então é um absurdo isso. Você vê plantas de papel, plantas de celulose, né? A celulose, o efluente da celulose, ele tem uma DQO muito baixa para ser tratado em reator anaeróbio. Então, uhum, 90% dos casos eles tratam em lagoas aeróbias gigantescas, porque não tem nenhum projeto de celulose pequeno. uhum, Isso também gera quantidades de lodo absurdas. Então, geração de lodo a partir, geração de biometano a partir da biodigestão de lodos ativados é outra coisa que eu acredito muito, que ainda tem muito a caminhar. Eu acho que esses três setores são bem interessantes, só que o que falta destravar não é uma questão técnica, é uma questão tributária, uma questão de legislação. Na Europa, a coisa só caminhou, e nos Estados Unidos também, né, eles têm lá um negócio chamado Inflation Reduction Act, que é uma legislação criada para promover o biogás e o biometano. A Europa tem N também iniciativas nesse sentido. Se você não tiver um incentivo, se você não tiver um subsídio, se você não tiver uma legislação que incentive, a coisa vai ficar difícil de parar em pé. uhum. Então, por exemplo, você tornar obrigatório 1% de biometano de fontes renováveis na distribuição de gás. É algo que não sei se já está em andamento ou se já está implementado. Essa é uma forma de promover. Imagine se todas as distribuidoras, após um certo tempo de adaptação, fossem obrigadas a injetar 2%. Pô, só aí já consome uma grande quantidade da geração do setor. Então, porque, vamos ser honestos, competir com gás natural não é fácil, né? Não. Porque a geração dele e a extração dele, além de ser uma coisa muito mais fácil, ela ocorre naturalmente. Você não precisa criar todo um projeto para você transformar. Ela não é uma transformação, ela simplesmente acontece na natureza. Então, é difícil competir com o gás natural. Então, e eu acho que isso, eu aqui parabenizo demais a Biogás, o Alessandro, que é um cara que todos nós devemos muito a ele, e Sim. a Biogás pelo trabalho que eles estão fazendo, de, né, buscar dentro da legislação, dentro das políticas públicas, para que sejam geradas as condições. Eu acho que é isso que está travando. A partir do momento que isso se resolver, eu acho que nós vamos ver muito mais projetos, porque a coisa vai parar em pé. E Eu, distribuição, né? A gente, que é outro fator. Se você vai injetar no grid, que é uma das formas mais interessantes aí, você precisa de um grid, né? Você precisa distribuir isso aí. A gente sabe que o nosso grid é muito pequeno, né? É um pouco o que sofre o pessoal de eólica e de turbinas de vento, né? O pessoal eólica e solar, desculpa. Eles sofrem porque não tem distribuição, né? uhum. O cara faz um parque eólico fantástico, uma usina solar fantástica, mas cadê a Não tem distribuição? infraestrutura lá perto. A gente sofre do mesmo mal. Se a gente tivesse uma distribuição bem homogênea, isso ajudaria bastante também. Então, acho que são os dois entraves no momento. Eu concordo. Eu acho que você fez uma leitura perfeita de todo o mercado, cara. Eu, inclusive, fiz recentemente uma análise aí de mercado e potencial. E quando a gente olha para a vocação do Brasil, eu concordo plenamente com você. A pecuária tem um mercado inexplorado, né? O biogás hoje ele é o que é por causa da pecuária, né? Dos pequenos produtores, o movimento que a gente vê da pecuária, e aí surgem essas grandes indústrias de etanol que vem com uma pegada de biometano mesmo, que consegue trazer escala, e aí entra fortemente essas soluções que você tem desenvolvido no mercado. Mas entendo que o agrupamento de produtores, e a gente tem muitos pecuaristas de grande porte que não se atentaram ainda para o potencial que eles têm na mesa ali, né? E estão desperdiçando. E você entrou, né, cara? Acho que para mim, assim, é algo que a gente de fato não explora 1% do potencial, que é a parte de até o que está sendo lançado de biogás, só das ETs.
por aí, no Brasil, por conta de não ser privatizado ou por não ter uma política pública para incentivar isso, né? Sem falar do potencial do lodo, que você bem colocou, eu imagino que a Pax deve ter inúmeros cases na Holanda por conta desse tipo de projeto, né? É surreal o que a gente poderia estar produzindo de biogás, biometano para a frota a partir desse tipo de resíduo aí. E a sua colocação do Alessandro e da biogás, cara, eu acho que assim, os últimos movimentos, todo o movimento que a gente teve, o Alessandro já passou aqui no nosso podcast, ele contou um pouco dessa história de sentir a necessidade de um movimento político de classe do setor é surreal, né? Então, acho que esse último movimento da PL do combustível do futuro, que está alinhado com o que você falou, de trazer aí 1% de biometano na rede, vai incentivar, mas por outro lado, a gente tem a vantagem do biogás Uhum. ser, não participar desse monopólio, né, cara? E você sabe muito bem disso nos projetos que vocês desenvolvem aí, do autoconsumo, o poder que tem o autoconsumo do biogás numa indústria que nem essa que vocês atendem. Com certeza, com certeza. Eu acho que o autoconsumo, principalmente para o pequeno produtor, ele é a solução, sem dúvida, mas a gente vai ver cada vez mais assim investidores nesses projetos maiores. A gente está Sim, notando que o pessoal está se interessando, porque é um outro, assim, falando em entraves, né? A parte financeira é um entrave também, né? muito. Uma Aham. usina, cara, o dinheiro é muito disputado, né? Porque com o mesmo dinheiro o cara pode comprar mais terra, ele pode construir, né, ampliar a produção. E o biogás, Não é o core business dele, não é né? o core business, exatamente. Mas a gente é contactado com muita frequência, muita gente querendo investir nisso. Pessoal que não é do setor, que é do setor Uhum. financeiro, tem os recursos e quer investir nisso. Então, eu acho que isso faz parte do futuro também do setor. A entrada de players aí financeiros, né, com poder de investimento para fazer o investimento. Tá. A gente discorreu aqui, Sérgio, sobre reatores anaeróbios. Cara, você trouxe uma explicação muito prática e exata, precisa sobre os reatores. A gente falou sobre purificação de biogás com o Tiopac, você trouxe dados incríveis. A gente falou de um mercado inexplorado, né? E aí, agora eu quero falar um pouquinho, eu quero ouvir um pouco mais da Pax, cara. Eu quero que a minha audiência conheça um pouco mais da Pax e como eles podem contar com a Pax, né? Então, o que é a Pax hoje? Você falou lá em 2011 que começou um Uhum. galpão com 6 pessoas, mas o que é a Pax hoje em números, em projetos, atuação no Brasil? Porque tem muita gente que olha para uma empresa holandesa e não entende que ela está muito bem estabelecida no Brasil, né? E como é que o mercado pode contar com vocês? Como é que vocês atuam diretamente? Pô, legal, cara. Eu agradeço a chance de falar disso. Deixa eu falar do macro e chegar no micro. A Isso. Pax, né, a nossa matriz é na Holanda, né? Então nós temos a unidade da Holanda, que atende a Europa, Estados Unidos, que atende a América do Norte, Brasil, que atende a América Latina, Índia, que atende a Índia e o Oriente Médio, China, que atende a China, e Ásia Pacífico, que atende essa região ali do Sudeste Asiático e Oceania. Então É a uma gente está no mundo multinacional. todo. Sim, é uma empresa bem estruturada, bem diversificada regionalmente. E o nosso P&D fica na Holanda. A Pax investe hoje 8% da receita em P&D. Então é muito dinheiro, né? Não é do lucro, não, é da receita. Que hoje esse valor dá em torno de 8 milhões de euros. A receita da Pax no mundo dá uns 100 milhões de euros. Hoje a gente investe 8 milhões de euros por ano em P&D. Então a gente está sempre gerando novas tecnologias. A cada 2, 3 anos a gente surge com uma coisa bacana no mercado. E a gente falou de reatores anaeróbios, mas a gente tem reatores anaeróbios específicos para a indústria de laticínio, por exemplo, que tem muita gordura. A gente tem Uhum. reatores para remoção de sulfato, tem efluentes muito ricos em sulfato, efluente de mineração, por exemplo. A gente também converte esse sulfato em enxofre ou em ácido sulfúrico, que é uma coisa assim para futuro que eu acredito muito. A mineração tem um efluente que hoje, para remover o sulfato, eles geram montanhas de cal. É o Uhum. processo utilizado hoje, que é também um passivo violento. Nós Sim. não. A gente remove esse sulfato do efluente da mineração e, em contrapartida, gera ácido sulfúrico que a própria indústria consome. É um exemplo de outras tecnologias. A gente tem o Anamox, que é um
uma tecnologia para remoção de nitrogênio amoniacal. Então, a gente tem várias outras tecnologias além dessas que a gente discutiu aqui. E a Pax investe muito nisso. E a Pax, hoje, ela faz parte de um grupo chamado Ski on Water, que é um grupo alemão, hoje são 18 empresas, 19 empresas. A cada 6 meses, o grupo adquire uma outra empresa. E o foco da Ski on Water é tratamento de água e efluentes. Ela só adquire empresas que mexem com água e efluentes. Então, é um grupo muito forte. Ski on Water, hoje, no total, nós estamos falando em 1,4 bi de euros de faturamento anual, empresas no mundo todo, e hoje nós fazemos parte desse grupo. Então, com isso, a gente tem vamos dizer assim, uma retaguarda tanto financeira quanto técnica muito forte. A gente tem muita sinergia com outras empresas do grupo Ski on Water. A gente traz produtos, leva produtos, faz projetos juntos, e a Pax, por si só, com esse P&D na Holanda gerando conhecimento, a gente está sempre se aprimorando. E no Brasil, eu acho que a gente tem algo que único, né? Nós somos, talvez, dos top 5 players globais em tratamento anaeróbio, o único que tem presença no Brasil, com fábrica, né? Hoje a gente tem uma equipe de quase 80 pessoas, que a gente tem total independência e a gente tem total autonomia de fornecer planta-chave em mãos. 90% dos projetos que a gente fornece são chave em mãos. A gente tem uma engenharia de processos muito forte, engenharia mecânica, coordenação de contratos, uma engenharia de campo para fazer posta em marcha, treinamento, comissionamento. A gente tem uma produção própria, vocês podem ver aqui atrás de mim a nossa fábrica. Então, a gente tem um laboratório muito bem estruturado, onde a gente faz análises. Então, a gente tem total capacidade de entregar a planta-chave em mãos em qualquer lugar da América Latina. E é isso que eu acho que a gente tem a oferecer. A gente tem um conhecimento que a gente traz, a gente tem inovação que a gente traz da Holanda e de outras empresas do grupo, a gente está em constante reciclagem, a gente tem muita... Agora mesmo, em novembro, a gente tem um evento global da Pax, que é chamado Products and Sales Conference, que é onde a gente se junta, todo mundo da Pax, do mundo todo, são 80 pessoas da área de vendas, da área de engenharia, onde a gente tem 3 dias de palestras, de workshops, de sessões de treinamento, e a gente tem essa presença local, quer dizer, você tem um problema, em questão de horas, nós temos um time de campo de 5 pessoas que não param aqui, eles estão sempre rodando o Brasil, atendendo nossos clientes. Então, é aquele chavão, né, de ser uma empresa global, mas com presença local. E o que a gente mais preza é isso, sabe? É o cliente não se sentir deixado na mão. A gente está ali, a gente tem uma preocupação pessoal mesmo, né? Isso está na nossa cultura, de atender, não interessa o que seja necessário para você resolver o problema. E com isso a gente consegue estar numa posição bem bacana no mercado e crescendo cada vez mais, trazendo novas tecnologias, e ajudando nossos clientes também a atingir os objetivos deles. Legal. Você tem ideia do número de reatores anaeróbios, de uma forma geral, que você tem hoje no Brasil e sistema de desfurização? Olha, no mundo, a Pax tem 1.500 reatores anaeróbios. No Brasil, na América Latina, que é a nossa região, eu acho que nós estamos falando nos 300. Então, reatores anaeróbios. A Pax no mundo tem uns 400 Geopax para dessulfurização. Desses 400, na América Latina, eu acho que nós estamos falando nos 20 que foram feitos por nós. É uma tecnologia mais recente, não é todo mundo que utiliza, então é um número menor, mas esses são mais ou menos os números da Pax. E esses 1.500, para você ter uma ideia, o segundo colocado aí em número de reatores no mundo tem 700. Então a Pax tem mais que o dobro de reatores instalados aí em mais de 60 países, que o nosso principal concorrente. E com isso, o que a gente tem? A gente tem experiência. Esses 1.500 reatores eles estão em mais de 60 países, em 15 setores diferentes, em 60, 70 subsetores. Então, a gente já viu de tudo
qualquer tipo de efluente que você imaginar, a gente já tratou. Não nós, pessoalmente, Pax Brasil, Pax América Latina, mas Pax Global. E a gente se aproveita dessa experiência para buscar conhecimento quando a gente tem um efluente desafiador. Certamente algum colega na Pax China, ou na Pax Europa, ou na Pax Estados Unidos já tratou isso e a gente se aproveita desse conhecimento, trazer para cá e resolver os problemas locais. Então, é muito bacana ter essa capacidade aí. Que massa, cara, porque imagino que tem muita coisa que acontece lá e que acontece aqui, e esse compartilhamento de informação acelera aí a tomada de decisão. Fantástico. É, Como é que vocês entram nos projetos hoje? Vocês fornecem a solução, explica um pouco mais. Vocês entram no OEM, não entra? Como é que é essa atuação no mercado, propriamente dito? Tá. Existem dois modelos mais comuns. Principalmente quando a questão é o tratamento do efluente, nós somos contatados diretamente pelo cliente final. Né? Uhum, Então, por exemplo, a Ambev vai montar uma nova planta, ou a Heineken vai montar uma nova planta, eles entram em contato com a gente. Aliás, esse setor cervejeiro é onde a gente tem assim, o maior market share da Pax é no setor cervejeiro. Para você ter uma ideia, 96% de todos os reatores anaeróbios no Brasil para cervejaria são da Pax. caraca. Todos da Heineken, todos da Petrópolis e da Ambev, eu acho que só 2 que não foram da Pax, os outros 40 são. Então, a gente tem muito know-how nesse setor. Então, geralmente, essas empresas que estão ampliando ou construindo novas plantas, o tratamento de efluentes, elas entram em contato com a gente, com o edital, a gente apresenta um pré-projeto, uma proposta e faz chave em mãos. Geralmente é assim. Alimentos também, papel é assim. Agora, os projetos de biogás, às vezes, por envolver vários players, já existem empresas de engenharia que são contratadas pelo cliente final, que elas fazem esse meio de campo. A venda também é direto para o cliente final, mas o projeto é um pouco diferente. Mas também entregamos chave em mãos o nosso escopo. Né? Você tem ali uma integração que é feita por terceiros, mas também é feito chave em mãos. A gente gosta muito de trabalhar assim, a gente assume total responsabilidade pelo escopo, né, por 100% de escopo. Civil a gente não faz, a gente não gosta muito de civil, pelos riscos inerentes, porque não é nosso core. Geralmente as obras civis a gente fornece, né, o projeto básico e o cliente faz. Mas o restante a gente entra, gostamos de fazer toda a engenharia também, então nós temos capacidade de entregar a chave em mãos, incluindo toda a engenharia. O cliente que às vezes opta por ter parte da engenharia feita por uma empresa que vai fazer a integração. Uhum. Então você entrega a solução, o cliente opera. Hoje você não entra como sócio, como investidor. Você entra na operação de alguma dessas plantas? Não. Ótima pergunta. Geralmente, até o momento, nós entregamos a planta, nós temos uma equipe, que é a nossa engenharia de campo, e quando a planta está pronta, ela entra, faz o comissionamento, faz a posta em marcha, faz o treinamento dos operadores, opera em conjunto por algum tempo e depois tira o time de campo. Uhum. É assim que a gente tem feito. Aí você passa Mas, toda a independência para o cliente desse processo. total. E aí, a partir do momento que eles estão bem treinados e operam juntos, nós temos um período de transição, onde nós temos reuniões semanais, nós recebemos os dados de operação todo dia, analisamos esses dados, reuniões semanais, onde a gente ajuda o cliente a monitorar, a fazer as mudanças necessárias. Isso vai durante o tempo que for necessário, para que o cliente fique bem confortável com a operação. Nós estamos agora começando a ter projetos onde nós estamos oferecendo a operação também. Nós já temos um MOU assinado para operar uma planta onde nós vamos gerar o biogás, nós vamos remover o H2S e nós estamos trazendo um parceiro para remover o CO2, então vai ser uma planta totalmente fornecida pela Pax, a primeira do setor sucroalcooleiro. E essa planta nós vamos operar. Então, vai ser nosso parque de diversões ali, onde a gente vai testar melhorias, testar novas tecnologias, modos de incrementar a conversão, etc. Então, nesse modelo, nós gostamos de operar.
plantas construídas por nós, principalmente para a geração de biometano. A gente já está oferecendo alguns projetos assim. Quando a planta não é construída por nós, a gente não vê razão, né, dentro da nossa estratégia, não vê razão em operar. Mas plantas construídas por nós, sim, nós temos dentro do nosso plano de negócio dos próximos 5 anos entrar em operação também. As plantas de biogás, mais especificamente. Sim, sim, as plantas de biogás. As Legal. plantas de biogás. Legal. Pô, fantástico, cara. Eu não tinha ideia desse posicionamento. O que é bacana, Ricardo, é que como a tecnologia é nossa, nós que construímos a planta e nós que vamos operar, eu acho que isso traz um conforto muito grande para o cliente. E para nós também, porque não fica aquela bola dividida, né? E outra, a gente tem todo o interesse, uma parte da remuneração é por produtividade, então nós temos todo o interesse em melhorar a produtividade da planta. A gente já tem projetos aí onde a gente tem várias tecnologias que estão sendo desenvolvidas na Europa que a gente quer trazer e testar nessa planta para ir melhorando a qualidade do gás, aumentando a produtividade, diminuindo o custo. Então, tendo uma planta onde a gente opera, a gente pode introduzir isso tudo que o beneficiado vai ser o cliente final e a gente também, porque a gente ganha por produtividade. Então, é um ganha-ganha bem interessante. É interessante e você acaba tendo um modelo de negócio bem flexível que consegue atender dois perfis de cliente, né? Um cliente que gosta de verticalizar toda essa operação e para isso ele assume um risco, e para aquele cliente que a gente falou aqui anteriormente que o biogás não é o core business dele. Então, para ele faz muito mais sentido dividir o risco dessa operação e, ao mesmo tempo, o sucesso, né, o financeiro dela com vocês, porque daí vocês estão entrando no risco, no skin the game, no negócio, né, entregando performance para ele no final do mês. É isso aí. Essa é a pegada, com certeza. Legal, legal. Cara, caminhando para o final, e eu quero, antes de mais nada, agradecer aqui todas as contribuições, um bate-papo fantástico, né? É, Eu quero ouvir de você, o que você acha que ainda falta nesse nosso mercado de biogás, que é uma oportunidade, que é um desafio, enfim. Uhum. Bom, primeiro, pô, eu te agradeço demais pela oportunidade, pelo convite. Eu acho que você faz um trabalho fantástico, sabe? Admiro muito seu trabalho. Você é um dos que contribuem muito para o setor. Você Obrigado. tem sempre trazido coisas muito interessantes, pessoas com muito conhecimento. Então, não tenha dúvida que você está agregando muito e ajudando a difundir muito, não só as tecnologias, os players, mas a ideia, né? Uhum. E isso, eu acho que todos do setor somos muito gratos a você. Tá? O que falta? Eu acho que, como todo novo negócio, no começo, sai cada um para um lado, fazendo o seu e quebrando a cara um pouco, e depois, né, as abóboras vão se assentando e as coisas vão entrando na normalidade. Os primeiros projetos certamente não são os mais bem-sucedidos, existe uma curva de aprendizado muito grande, e eu acho que é isso que nós estamos bem nessa fase. Os primeiros projetos foram feitos, se aprendeu muito com eles, e agora está surgindo uma nova onda de projetos. Então, eu acho que isso vai tornar o setor um pouco mais interessante. E nós, por isso que essa história que eu te falei das nossas 2 plantas de demonstração, elas são resultado disso. Nós vimos tudo o que aconteceu nos primeiros projetos e a gente falou, ok, nós vamos resolver dessa forma. Esperamos que a gente consiga, né? Vamos saber isso aí até o final de setembro, a gente está com as 2 operando e já com resultados. E te convido a visitar, que vai ser uma experiência bem importante. Vai ser uma honra. Né? Então, eu acho que isso é um ponto, essa consolidação é um ponto. E segundo é o que a gente já falou, né? Falta legislação, né? Falta incentivos, mesmo que temporários, para se estabelecer um mercado, se regular esse mercado. E falta gente, né? Eu acho que uma outra coisa que esse setor está trazendo é conhecimento, né?
E a gente já vê aparecer cursos, aparecer uma literatura mais interessante, aparecer congressos, aparecer feiras do setor. Então, eu acho que está faltando um pouco mais aprendizado, porque quem entrou nisso, entrou agora, né? Uhum. Então, o conhecimento também é importante a gente ter mais gente capacitada para operar essas plantas, para projetar essas plantas. Então, eu acho que é isso aí, são essas duas coisas. Quando a gente tiver formado essa escola, né, que vai levar isso aí para a próxima etapa, eu acho que isso vai ser muito importante. Antes de pedir os teus contatos, para você compartilhar os teus contatos, eu gostei demais dos apontamentos que você fez, né? Vejo aqui num empreendedor que encontrou no mercado internacional, quer dizer, no nacional, né, uma grande oportunidade de continuar inovando todos os Uhum. dias, né? O que você me contou aqui, compartilhou com a gente dessa visão do setor sucro, de entrar agora na operação, eu consigo ver, né, aqui participando desse podcast com você, esse brilho no olho pelo desafio no mercado de biogás, cara, e concordo plenamente com o que você falou, que faltam profissionais, e aí eu vou trazer aquilo que você trouxe lá no começo do nosso podcast. Profissionais que saibam fazer negócios, vendas técnicas, né, para destravar essas oportunidades que você trouxe aqui hoje para nós. E antes de você passar os seus contatos, eu quero convidar a nossa audiência aqui a conhecer a B2 Biogás, que é a minha plataforma de fornecedores, se inscrever no nosso canal aqui, porque isso me ajuda a continuar compartilhando conhecimento. E, Sérgio, deixa os contatos da Pax, o contato que você pode deixar aí, como é que as pessoas te encontram no LinkedIn, enfim. Uhum. Eu estou no LinkedIn, eu sou péssimo de mídias sociais, tá? Eu praticamente não existo nesse mundo virtual, porque eu, sei lá, eu não gosto. Então, o único lugar que eu fui forçado a entrar foi no LinkedIn, pelo nosso marketing, mas então eu posso ser encontrado no LinkedIn. Você consegue lá, Sérgio Cruz, Pax, vai me encontrar de alguma forma. Por e-mail, né? Meu e-mail é sergio.cruz@paxglobal.com. Eu acho que são as formas mais fáceis de me encontrar. Estou à disposição de ajudar, contribuir, trocar ideia no que for necessário. E a gente tem muito a aprender ainda. Pode ser que algumas coisas que eu falei aqui, com certeza, são a minha visão, a minha experiência. Existem visões diferentes, existem pontos de vista diferentes, eu respeito todos eles, mas a gente está aqui para contribuir, para aprender e para resolver problemas, né? Então, estou à disposição, precisando, é só entrar em contato. É isso aí. Então, se você tem um projeto de biogás ou tratamento de efluente industrial, chama o Sérgio, chama o Nivaldo, o time deles, acessa a Pax lá, procura a Pax no Google, você vai encontrar eles. Eu tenho certeza que vai ser muito bem atendido por time do Sérgio aqui, para resolver o teu problema de tratamento ou produção de biogás. Sérgio, muito obrigado, cara. Obrigado, Ricardo. Foi um grande prazer. Conte comigo sempre que precisar. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo episódio.